Olá, criptomaníacos! Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, teremos uma análise do Bitcoin, da capitalização, dominância e teremos uma análise exclusiva de duas altcoins. Foram duas altcoins onde eu consegui me posicionar e no momento está dando uma boa valorização, né? Então eu vou mostrar para vocês qual foi o setup que eu utilizei e como foi essa tomada de decisão. Antes disso, vamos dar uma passada primeiro aqui na capitalização e na dominância do Bitcoin, como de costume. Vocês podem ver que a dominância iniciou uma correção após fazer o rompimento desse topo anterior, lá na região dos 54,30%. Fez esse rompimento aqui, deixou esse candle aqui, ó, parece um martelo, né? No candle seguinte, devolveu a valorização do candle anterior, perdendo também aquele nível onde estava servindo como suporte para a gente. Agora está se tornando resistência, marcado com a linha vermelha. Então, o que poderíamos ver aqui, pessoal, para a dominância, seria a continuação dessa movimentação de baixa, né? Já que perdeu esse nível aqui, ó, perdeu esse nível aqui onde estava servindo como suporte, agora está servindo como resistência, poderíamos ver um reteste nele para a continuação dessa movimentação de baixa, o que significaria que aqui seria o pivô de baixa para dar início à correção mais modesta, né? Podemos dizer assim. Dito isso, do lado esquerdo, do lado direito, na verdade, teremos a capitalização de mercado. Capitalização que não aconteceu muitas mudanças desde a nossa última análise. Vocês podem ver que tivemos uma consolidação aqui, ó, da capitalização, consolidação acima daquele nível de suporte de 1,504 trilhões de dólares. E após isso, agora estamos rompendo os topos anteriores. O que poderemos ver, né, se esse rompimento de fato acontecer, seria um reteste lá naquele nosso nível de resistência em 1 trilhão 646 bilhões de dólares. Com isso aqui nós temos uma métrica que é o seguinte: nós temos a dominância caindo e a capitalização do Bitcoin subindo, o que favorece as altcoins. Por quê? Se a dominância está caindo e a capitalização está subindo, significa que o capital que está entrando no mercado não necessariamente está sendo destinado ao Bitcoin. Pode estar indo para as stablecoins ou para as altcoins. De fato, ontem vimos algumas altcoins disparando 20%, 15%, 10%. Né? Isso se dá por esse fator, pessoal. Então fiquem de olho nessas métricas aqui. É uma métrica muito interessante, né, para quem gosta de se posicionar em altcoins e não só no Bitcoin. Essa aqui é uma métrica interessante que pode validar alguns viés, né, dependendo muito da sua estratégia, beleza? Antes de seguir com nossa análise do Bitcoin, eu gostaria de ponderar minha expectativa para o fechamento da semana para vocês. Gostaria de ponderar a expectativa positiva e a expectativa negativa. O que é que seria positivo para mim no fechamento do Bitcoin? Na minha visão, o fechamento positivo seria mais ou menos dessa forma que está sendo trabalhado nesse momento, né? Vocês podem ver que aqui no gráfico semanal, o Bitcoin ele deu uma baita pancada para cima, ó, e está se consolidando acima desse nosso nível de resistência dos 42.500 dólares. Isso aqui é positivo. Um viés negativo para mim seria toda a retração desse candle e o Bitcoin fazendo o fechamento no domingo. Lembrando que o fechamento semanal acontece no domingo, às 21 horas. E um fechamento negativo seria ele fazer toda essa retração e fechar o candle aqui próximo das mínimas. Beleza? Então aí nós poderemos ver uma correção na semana seguinte, na próxima semana. Então, pessoal, vamos passar aqui no tempo gráfico diário, né? De fato, se o Bitcoin fechar da forma que está sendo trabalhado nesse momento, eu interpretaria como positivo, e como negativo, se ele fizer o fechamento trabalhando ali abaixo da mínima do candle, né? Seria negativo. Dito isso, vamos passar aqui no tempo gráfico diário. Tempo gráfico diário, vocês podem ver que o Bitcoin ele fez uma mini correção há 2 dias, né? Ontem e antes de ontem, e hoje está tentando dar uma pernada, o que aqui caracterizaria mais ou menos um pivô de alta, né? Vocês podem ver uma pernada para cima, uma correção. E o rompimento desse topo anterior, o rompimento lá dos 44.140 dólares, seria a confirmação desse pivô de alta, pessoal. Então fiquem ligados nessa métrica. Eu vou até marcar aqui, ó, o topo anterior como resistência, já que não conseguimos fazer esse rompimento. E se o Bitcoin conseguir fazer o rompimento desse nível de resistência aqui, poderemos ver um teste lá nos 47.900 dólares, onde o Bitcoin poderia desencadear mais uma valorização até o próximo nível de resistência de 10%, pessoal. Então, aqui nós temos um bom espaço para o Bitcoin trabalhar nos próximos dias ou nas próximas horas. Vamos passar aqui no tempo gráfico de 4 horas para ver como é que tá nossas métricas. Antes disso, vamos voltar aqui no tempo gráfico diário e abrir as nossas médias.
a média de 9 e a de 21 períodos. Olha só, nossa média de 9 subiu, né? Agora está bem próximo desse nível de suporte, o que torna um apoio um pouco melhor aqui para a gente, já que das últimas vezes o Bitcoin conseguiu defender na nossa média de 9 períodos, ó. Trabalhou todo esse período aqui, ó, acima da nossa média de 9, e nós não poderíamos descartar um teste nela, né? Um teste para a continuação dessa movimentação, que seria mais ou menos uma movimentação semelhante com o que aconteceu anteriormente, né? Dessa forma aqui, beleza? Vou retirar esses desenhos aqui e vamos passar para o tempo gráfico de 4 horas. Aqui no tempo gráfico de 4 horas, o Bitcoin estava trabalhando abaixo das nossas médias rápidas, tanto a de 9 quanto a média de 21 períodos, como vocês podem ver. Hoje, no candle das 5 da manhã, né? Isso mesmo, no candle das 5 da manhã, conseguiu fazer um rompimento da nossa média de 9 períodos. E agora estamos trabalhando acima da média de 9. Então eu diria que é questão de tempo para o Bitcoin vir fazer um teste nesse nosso nível de resistência aqui, ó, os $44.300. Beleza? Caso ele faça esse rompimento, como vocês já sabem, próximo nível seria os $47.900, dando uma valorização assim de quase 10%. Para finalizar a nossa análise de hoje, criptomaníacos, vamos finalizar com a análise educacional de duas altcoins onde eu consegui me posicionar, beleza? E as altcoins foram Sol e OP. Sol, vocês podem ver que foram métricas muito simples que eu utilizei, foram apenas as nossas médias rápidas e também uma retração de Fibo. Vocês podem ver que Sol deu essa pernada de alta, iniciou uma correção vindo em busca da nossa média de 9 períodos, que teria confluência, pessoal, com uma retração de Fibo de 0,5, como vocês podem ver. Ó, então aqui tivemos duas confluências. A primeira, a correção e a defesa na nossa média de 9 períodos, e o teste em 0,5 da retração de Fibo. Vocês podem ver que aqui foi o gatilho para a gente se posicionar em Sol. Por quê? Sol defendeu nessa região, teríamos essas confluências, e o rompimento do nível de resistência dos 64,38% também seria uma confirmação de um pivô de alta. Como vocês podem ver, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Deu pernada, corrigiu em 0,5 e rompeu o topo anterior, que seria também uma resistência, confirmando assim esse pivô de alta. Então, só nesse momento está dando uma valorização bem interessante para a gente, né? Estamos falando de um mercado alavancado, lá do futuros perpétuos, e Sol está dando uma valorização de 40,27%, beleza? Com alavancagem, tá? OP foi a mesma dinâmica, né? Só que OP tivemos que esperar, na verdade. Por quê? Vocês podem ver que OP estava trabalhando nesse nível de resistência, tentando fazer esse rompimento vários dias, né? Não conseguia. Ó, tocou aqui no dia 16 de novembro, não conseguiu. Tentou mais uma vez romper aqui no dia 24, não conseguiu. E durante esses últimos 3 dias tentou fazer esse rompimento e não conseguiu. Então ontem, após o rompimento desse nível de resistência, foi onde eu consegui me posicionar, especialmente aqui no tempo gráfico de 4 horas. Vocês podem ver que tentou fazer esse rompimento aqui, não conseguiu. E quando fez esse rompimento, foi onde eu consegui me posicionar, beleza? Então, tivemos esse nível de suporte aqui, onde basicamente o OP estava comprimindo nessa região, né? Vocês podem ver que estava mais ou menos sendo uma acumulação nessa região aqui, ó. Até que o rompimento aconteceu, pessoal. Então, eu consegui me beneficiar desse rompimento. E por hora, o OP está dando uma boa valorização aí pra gente de 57,07%, né? Aqui foi uma métrica muito simples, né? Foi apenas ter paciência e o time de entrada. Já em Sol tivemos dois indicadores, as médias móveis e a retração de Fibonacci. Para vocês verem que feijão com arroz bem feito dá um excelente lucro, né, pessoal? Então, criptomaníacos, por hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima análise. Tenham um bom final de semana, pessoal.